nesse sentido do que a Tainá está falando, né, está se referindo ao processo anterior, né, a esse processo de audiências no legislativo, que foi o processo no executivo. Então, assim, para falar de participação e para falar de política ambiental nesse sentido, ou não apenas ambiental, mas considerando o conceito de socioambiental, né, de algo que não se refere apenas a, digamos, a preservação de áreas, a Mata Atlântica, por exemplo, né, no Parque de Serra Tiririca, que é um parque estadual, mas para pensar também a relação de comunidades, né, de populações com esses ambientes, algo que eu tenho para uma informação assim, de uma crítica que eu tenho a fazer ao plano e a esse processo anterior no executivo, e aí você vê como que é algo falho em termos de participação, não apenas da população em si, como da universidade, né? A UF não foi chamada para trazer os seus... tem muito material, seja na arquitetura, seja na biologia, na geografia, tem muito material, se produz muito material acerca da cidade de Niterói, e isso me parece que passou longe de ter sido considerado pela Fundação Getúlio Vargas, que foi chamada para fazer essa parte anterior, né, de estudo da cidade, para estudo técnico, para formar o texto do plano de proposta do plano diretor, né, eles que foram responsáveis por isso. E aí você vê flagrantemente como tem ausência tanto de participação da população como da universidade, né, dos acadêmicos locais, ou que seja aqui do lado, né, que você tem um observatório das metrópoles, na FRJ, tanta coisa que você vê que não foi acionada, né, nesse processo pela Fundação Getúlio Vargas. A própria contratação da Getúlio Vargas foi sem licitação. Sim. Né? E aí, assim, eu consigo perceber isso de forma muito clara, por exemplo, tratando do assunto, né, do socioambiental, como que várias áreas de especial interesse pesqueiro não foram identificadas no mapa 10 do plano da proposta de plano. Apenas 2 áreas foram consideradas inicialmente nesse projeto que veio da FGV, né, que foi o Canto de Itaipu e Jurujuba. Mas no grupo de pesquisa aqui na UF, né, no núcleo de pesquisa sobre instituições judiciais, instituições jurídicas, aqui que eu participo no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, né, a gente acompanha comunidades de pescadores locais e a gente pontuou diversas outras que poderiam ter sido incluídas. E assim, é uma coisa visível ao olho nu para quem vai no local e vê que tem comunidade lá. Então, que estudo foi esse que foi feito, né? Que diagnóstico técnico é esse? Né? Sem licitação, considerando que a FGV tem conhecimento, né, específico para lidar com isso, por isso seria dispensado um processo de licitação. Então, não foi considerado a Praia do Sossego, que depois foi falado na audiência pública, vamos ver se efetivamente vai entrar, né, no mapeamento ou não. A Lagoa de Piratininga, não entrou a Lagoa de Piratininga, assim, eu acho que eu não sou de Niterói, eu vim de Macaé estudar aqui, e já sei disso, estou aqui há 1 ano e pouco, e assim, é visível, e como que isso entra num estudo técnico, no suposto estudo técnico de uma faculdade que pretende mapear essas comunidades na cidade para que elas sejam consideradas no plano diretor. Então, assim, a prainha de Piratininga foi inserida, a Ponta da Galheta, a Praia de Adão e Eva, Enseada, a Orla de Boa Viagem, São Domingos, Praia Grande, Rua da Lama, Ponta da Areia, Ilha da Conceição, nada disso foi considerado nesse estudo prévio, né? Então, isso é só um ponto específico dentro da parte de política socioambiental do plano, e a Marcela falou algumas outras, trouxe alguns... Laura, quando você fala participação, eu queria acrescentar interação e inserção dentro de participação.
porque eu acho que o plano diretor deixa muito a desejar nesse sentido mais específico, não só com relação à inserção social, interação com a sociedade, mas também institucional, como você mencionou. Nesse domingo agora houve uma reunião no Museu de Itaipu, quando a gente ouviu da própria diretora do museu, que representa o IPAM e o INEPAC, um comentário a respeito de que o INEPAC pode até entrar com uma ação contra esse plano diretor, por conta do sítio arqueológico totalmente desconsiderado. Tem não só a Duna Grande, que é no lado da Lagoa de Itaipu, mas a Duna Pequena, que foi, em algum tempo, né, desmontada, né, aplanada para gerar terrenos, lotes para a VEPAM, mas a Duna Grande, a Duna Pequena, são sítios arqueológicos que o plano ignora em sua integralidade, e o INEPAC questiona isso. A diretora do museu foi muito incisiva nesse sentido e dizendo que já está consultando a diretoria do órgão para ver de que forma vai agir. Mas não só o INEPAC e o Museu de Arqueologia de Itaipu foram desconsiderados. O próprio Parque Estadual da Serra da Tiririca, que tem, né, gestão sobre uma grande área da região oceânica, e também não só sobre o P7, mas também sobre a Resex criada, que engloba não só o canto de Itaipu e a Lagoa de Itaipu, mas chega até a ponta de Piratininga, até a Ilha do Veado, incluindo o Praia do Sossego. Infelizmente, isso é um erro da própria Resex, que no seu perímetro lá atrás deixou de fora a Lagoa de Piratininga. Foi um grande erro, e isso a equipe da Resex em algum momento vai ter que rever, porque nesse perímetro da Resex só está incluída a água do mar, não a faixa de areia, que vai da ponta de Itacoatiara até a ponta lá de Piratininga, e a Lagoa de Itaipu. Sendo que na Lagoa de Piratininga há estudos e registros de pescadores que vivem não só da lagoa, mas da pesca no mar também. Então isso está ignorado. Houve um depoimento também do próprio representante da Resex, o pescador de Itaipu, seu Chico, nesse sentido de que a Resex, na verdade, não está inserida no plano. Isso é muito grave, porque a gente tem gestão de órgãos estaduais em sintonia com comunidades que a gente reconhece. A própria universidade tem vários estudos lá no seu departamento de antropologia, de geografia e outros, e está sendo totalmente ignorado. Agora, grave ainda com relação a essa área descartada da margem da Lagoa de Itaipu, é mais grave ainda na medida em que o plano diretor desrespeita faixa marginal de proteção aprovada, desrespeita toda a legislação do próprio Parque Estadual da Serra da Tiririca. Apesar do tal decreto ter sido derrubado, você tem, já pelo plano de manejo do Parque Estadual da Serra da Tiririca, aquela área toda inserida na zona de amortecimento do parque, que é definido pelo SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, bastava a prefeitura interagir com a lei que está aí. São vários instrumentos legais, federais, estaduais, municipais, porque na lei orgânica também do município, aquela área da Lagoa de Itaipu é uma APP. Então, isso, em algum momento, tem que ser considerado no momento de se discutir. Só para fechar, porque ouvi também isso no domingo, é muito importante o depoimento de pessoas do grupo que estudou especificamente essa área de Itaipu, é que há dúvidas com relação à titularidade apresentada por esses representantes empresários do setor imobiliário com relação àquela área que no passado recente estava sendo ocupada pelos guaranis. Então, há dúvidas com relação a essa titularidade. Houve, parece que, uma manobra para que aqueles títulos que eram de lotes subaquáticos fossem transferidos para essa área. Então, há uma manobra sólida de bastidores aí que precisa, né, ser questionada. Então, há muitas questões e é triste ver que Niterói é uma cidade com uma geografia dessa, costeira, com praias que vão desde, né, da Ilha da Conceição, passando por tudo que você bem mencionou, não considere a pesca artesanal como parte da cultura de sua cidade. Então, não há qualquer política pública para eles. Até o momento, a prefeitura nada fez
nenhuma infraestrutura básica mínima. Eu já me estendi demais, mas eu só queria deixar registrado de novo essa questão que é muito desconsiderada no plano, é com relação à zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Jiriri. Se esse instrumento legal for considerado, nada disso que a Prefeitura está assinando em suas licenças viciadas, nada disso, porque essa questão da licença também, no final eu gostaria de voltar e falar um pouco. Mas sobre essa fala, a única emenda que eu enviei para o Bruno foi a minha única emenda, porque para mim isso é um ponto sério de política ambiental no plano diretor. O que acontece? O artigo 193 e seguintes, ou 195 e seguintes, ele é muito falho na questão do instrumento de gestão ambiental. A gente tem uma lei, que é a lei mais importante ambiental no Brasil, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Ela é anterior à Constituição, mas ela é um marco, porque depois de 72, debate em Estocolmo, não sei o que, essa lei de 81, ela inaugurou o meio ambiente no Brasil, né? Foi daí que surgiu o direito ambiental. Essa lei, ela é uma lei muito importante porque ela é conceitual, ela diz o que é o quê. E ela traz quais são os instrumentos, ali ela é bem específica, quais são os instrumentos de gestão ambiental. Então, quando a gente pega um plano diretor e existe recomendação para tal, ele deve abordar todos os instrumentos de gestão ambiental, inclusive o licenciamento ambiental. Porque o licenciamento ambiental, ele é um instrumento estatal de maior valor para coibir degradações ambientais. Então, de maior controle. Então, quando a gente abre um plano diretor e ele é falho em instrumentos de gestão ambiental, então não adianta falar de faixa marginal de poluição, porque ele é falho na questão de instrumentos de gestão ambiental. Entendeu? Ele não tem os instrumentos de gestão ambiental que existem na nossa lei federal, não foram contemplados no plano diretor. Não foram contemplados. E assim, não vi, eu até mandei uma emenda sobre isso, só que não sei se isso vai ser incluído ou não. E isso para mim é uma falha grave do plano, porque a maioria dos planos do Brasil, né, tem falhas em relação à mobilidade, zoneamento, mas também em relação às questões de instrumentos de gestão ambiental. Isso é obrigatório constar no plano. É obrigatório, aí eles botaram lá os instrumentos mais frágeis, né, relatório ambiental simplificado. Então, assim, e a minha questão também, muito importante no plano, é que o plano muitas vezes ele menciona que vai fazer um portal eletrônico, não sei para quê. Hoje, se a gente quiser saber de qualquer licenciamento ambiental na cidade, a gente não tem um portal eletrônico para acompanhar aquela licença. Então, para mim, isso é algo falho demais. A gente não acompanha licenciamento ambiental eletronicamente, isso não tem transparência. Eu queria só fazer um registro com relação à licença. Em 2015 e 2016, o governo Rodrigo Neves não fez licença ambiental. O processo de licenciamento das construções na cidade, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, na época presidida pelo vereador Henrique Vieira, levantou que as licenças passavam apenas pela Secretaria de Urbanismo, abrindo mão das etapas de licença prévia, onde estavam todas as condicionantes ambientais. Então, 2015 e 2016, houve um grande aumento de licenças concedidas, passando apenas pela Secretaria da Verena na época, e o argumento era de que era necessário ter agilidade e que essas questões estavam sendo contempladas. Fomos, inclusive, ao INEA consultar, e todo o processo de licença prévia foi ignorado pelo prefeito em 2015 e 2016. Então, todo o processo de licença prévia de condicionantes ambientais foi totalmente ignorado. Então, essas licenças 2015 e 2016 já demonstravam que viria no plano diretor. Porque se esse prefeito, essa prefeitura ignorava o processo de licenciamento ambiental, não incluiria isso certamente no plano diretor por livre vontade. Então, há que se consultar os órgãos que lidam com esse processo de licenciamento ambiental para rever isso no plano diretor e, mais que isso, para questionar o que foi feito até então, porque é um governo que se repete com as mesmas práticas. E que licenças concedidas são essas? Que licenças serão essas na margem da Lagoa de Itaipu? Então, esse licenciamento íntegro é viciado e é um licenciamento totalmente
em desacordo com o que é exigido pela legislação federal. A gente acabou mudando um pouco o formato, Tainá, se você permite, porque as pessoas estão tendo vontade de falar, aproveitar que a gente está numa reunião quase íntima. E eu queria avisar para quem chegou agora que os nossos convidados, infelizmente, o biólogo, né, Luiz Gonzaga, nos avisou com antecedência que ele não poderia vir, e o representante da Secretaria de Meio Ambiente avisou às 18h02 a Tainá, que não fazia parte da organização do evento, que ele não viria. Então nós tivemos, muito obrigada Tainá, nós soubemos pela Tainá que o executivo não viria por algum motivo que me escapa. Então a Tainá começou com a fala dela, mas a gente está vendo que está todo mundo querendo falar, então eu estou centralizando aqui as inscrições, para todo mundo, vereadora, quer alguma coisa? Estou sentindo. Alguns aspectos foram mencionados aqui, né? Pois é, com relação à Lagoa de Piratininga, toda aquela faixa, né, úmida, o argumento do executivo é que, como existe um processo na justiça, que ele não poderia fazer nada, né? Lagoa, eu falei que Piratininga. Não, é porque depois eu vou falar de Piratininga. Mas, na verdade, quer dizer, é competência da Prefeitura, do Executivo Municipal, definir o uso e ocupação do solo no município, independente da titularidade da terra, ou de estar ou não em litígio. A Prefeitura tem o poder de dizer que naquela área da Lagoa de Itapicuru, ali não poderá ser construído nada, ponto. E nenhum juiz pode questionar isso, porque isso é competência do município, né? Então, o que a gente vê quando você lê o plano diretor, você pensa, ele tem um viés acentuado, voltado para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo ele é fofo nas suas propostas, né? Ele fofo, desculpa. Quer dizer, ele não traz propostas objetivas. Ele é um plano extremamente extenso, difícil leitura, não traz propostas concretas, mas abre caminho para que determinadas coisas aconteçam. Por exemplo, ele utiliza o meio ambiente como aspecto de valorização fundiária para beneficiar o capital imobiliário. E ele usa o mesmo instrumento para penalizar a população de baixa renda na medida em que ele abre possibilidade de, não é remoção, é desocupação de topo de morro ou de beira de lagoa, mesmo em áreas, em assentamentos consolidados que são protegidos por lei. Então ele desconhece essas áreas e aí sim, ali ele defende a recuperação do meio ambiente, mas garanto que não irá defender na encosta de Itacoatiara. Tem muita mansão, né? Exatamente, em área que não poderia ter sido ocupada, né? Depois, só voltando ao shopping, quer dizer, o shopping da Marquês de Paraná, ele foi apresentado ao Conselho de Política Urbana, depois de aprovado o projeto, porque gritamos, não fui nem eu que gritei, geralmente muitas vezes sou eu que grito, mas não fui eu que gritei, porque um shopping daquele tamanho na Marquês de Paraná, além dele ser apresentado pelo arquiteto que fez o projeto e pelo empreendedor, não mostraram a extensão do shopping, ou seja, é também a linguagem que favorece a você não saber exatamente o que vai acontecer. Na medida em que não coloca numa imagem de satélite que hoje está disponível para qualquer um, você tira a possibilidade de análise mais profunda. Então hoje, depois que foi mostrado, depois que a gente conseguiu um croquis, a gente conseguiu botar
aonde ele vai estar. E aí a gente viu que vai ter que comer um pedaço do morro, que era uma área de preservação. Então, a utilização da informação para manipular quem está na plateia assistindo aquela apresentação, né? Depois, com relação também, acho que foi você, Laura, que falou, da não exigência de passar pela Secretaria de Meio Ambiente. Olha que coisa curiosa. Eu soube, através de relatos, que eu não vou dizer de quem, que quando é projeto voltado para a baixa renda, as exigências da Secretaria de Meio Ambiente são enormes. Então, por exemplo, reflorestar. Não aceitam mudas, só aceitam árvores adultas, o que penaliza o empreendimento, porque, em geral, os recursos são pequenos. No próprio plano diretor, coloca como a área destinada à construção de novas moradias, tendo que absorver praça, equipamento. Ora, a terra já é escassa para isso. Se a gente for colocar dentro desses novos empreendimentos para baixa renda, ainda equipamento coletivo, praça, etc., sobra nada para a população. Quer dizer, não marcam as zonas especiais de interesse social. A gente comparou com 2002, 92, não foi? Estavam menores do que em 92, ora. A gente sabe que as áreas de assentamento cresceram, né? Então, reduziram para quê? Para justamente desproteger essas áreas e poder depois vir com o processo de remoção. Então, eu diria que é um plano diretor que é extremamente genérico naquilo que interessa, abre possibilidades para algumas, vamos chamar, maldades acontecerem, não marca e nem privilegia nada com relação à habitação de interesse social. E que existe uma dívida histórica neste município. Nós temos, eu repito isso porque eu acho que a gente tem que repetir, não pode esquecer. É o município que tem a mais alta renda familiar per capita e tem 40 mil moradias em assentamentos precários. Não é à toa que a gente está se tornando um município também violento. A violência vem dessa enorme disparidade, né? Desse enorme distanciamento de quem tem para quem não tem nada. E não é à toa que a gente cansa de ver. Hoje, eu andando por Icaraí, eu vi diversas crianças sozinhas dormindo na rua, gente. Então, um plano diretor tem que tratar a questão da moradia, que é o básico para você acolher e para você dar dignidade, né, e um mínimo de democratização da cidade, né, que possa acolher todas as parcelas da população e proteger os mais frágeis, que eu acho que é o dever do poder público do Estado. Tião. Meu nome é Tião Cidadão, represento um segmento de grupo de exclusão. Como cidadão, gozo a prerrogativa de não ser institucionalizado, então, portanto, não gosto de ser estereotipado. Você é da onde? É do Morro do Cavalão, Morro do Estado? Eu sou cidadão. Como cidadão, eu gosto dessa prerrogativa. E eu gostaria de estar discutindo a cidade invisível, porque a minha questão, dentro do plano diretor da cidade, é discutir a cidade invisível, porque a cidade invisível, ela já possui, ela tem o seu ordenamento jurídico e urbano, que determina o que pode e o que não pode fazer. Já na cidade invisível, esse ordenamento não existe. Então, portanto, se não existe esse ordenamento, hipoteticamente pode-se dizer que não existe violação de direito. Porque que direito? Não existe direito dentro da cidade invisível. Se não existe direito, não pode haver violação. E não existe um ordenamento jurídico nem urbano, porque o ordenamento jurídico e urbano quem faz é o crime organizado. Né? Delegar a ele o poder dele dizer o que pode e o que não pode dentro da cidade invisível. Né? A Rocinha, por exemplo, é um exemplo. O Estado dentro do Estado. Quer dizer, deixamos de chegar a esse ponto. Quem faz o ordenamento é o crime organizado ou não? Olha, você pode vender sua casa, mas
mas quem me dá 30%, você pode vender o gás, mas eu quero 10%. Quer dizer, existe todo um ordenamento, isso é, sem falar no tribunal do crime, que está lá para julgar e condenar aquele que desrespeitar a lei do crime organizado. E sendo Niterói uma cidade partida, né, eu estou como exemplo Morro do Estado, porque no Morro do Estado você tem uma parte do Morro do Estado e uma parte da cidade visível. Você tem a cidade visível e a cidade visível, onde os direitos todos estão colocados no ordenamento jurídico urbano. Recentemente me saiu a matéria do Marcelo Freixo questionando a violação de direito dentro da corrente Agarrezinho. Então eu respondi que ali não há violação de direito, ali não tem direito, não existe ordenamento da cidade visível, porque o ordenamento é que vai justamente ordenar a cidade. Da cidade visível, você sabe que você pode construir uma casa, o ordenamento urbano, obedecendo determinados padrões, né, dentro da estrutura urbanística. Só na favela não tem, olha. O sujeito vai lá, faz uma casa uma em cima da outra, joga a rede de esgoto atrás da casa do vizinho. E a gente tem um exemplo prático disso. A comunidade do Vital Brasil é um problema seríssimo ali. Você tem talvegs, as pessoas não sabem o que é o talveg. Agora, por que isso? Voltando ao que a advogada falou, eu esqueci qual é o seu nome, sério? Tainá. Né, ela falou a questão, a população não participa. Quer dizer, a população precisa ser instrumentalizada, né? Mas não é fazer como observatório de favela, entra lá e fica lá toda a vida, não quer sair. Não é assim, tem que instrumentalizar a população para que ela sozinha, ela busque as ferramentas que estão disponíveis. Por aí, se você pode discutir a questão urbanística, você discutir a segurança pública, sem discutir a saúde, porque as políticas são transversais e intersetoriais. Eu não vou entrar nesse mérito dessa questão de discutir somente a questão do urbanismo, ou a questão urbanística, porque o plano diretor da cidade, ele prevê de diversas ações dentro dessa transversalidade e intersetorialidade. Então é complicado, a questão do Estado, o Estado de Direito, nós temos o Estado dentro do Estado. Quer dizer, como é que nós podemos resolver isso? Temos que reconhecer a cidade visível, dar um ordenamento invisível, dar um ordenamento à cidade visível, para que elas tenham o mesmo direito da cidade visível. Porque senão fica difícil, porque toda essa discussão aqui, ela está em toda a cidade visível. Em momento algum se falar da cidade visível. Quer dizer, como é que uma cidade vai ter sustentabilidade se ela é dividida? Se ela é uma cidade partida. Então, você não vai ter sustentabilidade nunca, a não ser que você busque essa sustentabilidade eliminando esses fatores, tirando essa divisão, dando esse ordenamento jurídico urbano à cidade visível, para que lá na frente você possa cobrar. Quer dizer, porque no momento não se pode cobrar nada. O que nós temos é o Estado dentro do Estado, o crime organizado, e não só está na cidade visível, não. A briga já é territorial. Ele está na cidade visível, é questão de poder, de empoderamento, como o senhor falou aí, de empoderamento. Quer dizer, a cidade visível vai discutir a cidade visível ou prefere tentar resolver seus problemas? Então é isso que eu estou falando, minha verdadeira função de estar aqui é isso. Não adianta discutir sustentabilidade focada na cidade visível, tem que levar em conta a cidade visível. Lá está o Estado dentro do Estado. E ela está descendo, a briga é territorial. Então, hoje, quando o Morro do Ingá dá uma ordem, fecha tudo, a universidade é o poder paralelo dentro dos territórios. E a gente precisa deixar claro esse negócio de comunidade, porque comunidade é o conjunto dentro do ecossistema, é a igreja, é a padaria de São Antônio, é a farmácia, é a escola do bairro. Isso é uma comunidade. Agora, as pessoas querem falar comunidade, mas ao mesmo tempo se referindo à favela e ao mesmo tempo se referindo ao conjunto. Quer dizer, as pessoas são contraditórias até disso. O que eles querem dizer com isso, comunidade? O que é comunidade? Para mim, para nós, como comunidade, é o conjunto todo. E é o que está acontecendo. A briga territorial, ela está se dando dentro desse conjunto todo. Não é comunidade, está dentro. É a briga de território, é a disputa pelo território. Como é que nós vamos resolver isso dentro do plano diretor? Porque a senhora falou uma outra questão também, que a não participação,
A universidade participa sim, porque a universidade ela tem representante legal dentro do Compur. Então não adianta dizer, eu não sabia não, porque é obrigação do Compur levar para o espaço acadêmico, porque ela discute dentro do conselho, porque é o conselho deliberativo, não é consultivo, é deliberativo. Então todas as discussões que se dão dentro do Compur, elas são deliberadas e encaminhadas ao executivo. O executivo decide se acata ou não, e esse conselho é um conselho paritário. Então tem esse negócio, mas o governo passa o rodo em cima da gente. Como passa o rodo? Se você tem um conselho paritário. Então alguma coisa está errada. Hein? Olha só uma questão de ordem rapidinho. Tá bom. Efetivamente democrática, eu não estou marcando tempo de ninguém, eu só pediria para que a gente tentasse não se estender demais. Eu não estou controlando o tempo. Não, eu não estou controlando o tempo, eu só estou pedindo para... O nosso maior problema é justamente esse. Olha, tem 3 minutos para falar. Como é que tem 3 minutos? Não é o caso daqui todos os espaços que nós vamos estar lá deliberando, discutindo. A estrutura de poder não quer deixar de discutir. Ela vai dizer, olha, você tem 3 minutos. Né? Você tem 3 minutos, então a senhora dá boa noite como vai, e acabou o seu tempo. Você não discute, que nem a Regina falou aqui, eu estive em várias audiências públicas, e eles querem que você faça uma tese em 2 minutos. Quer dizer, então não quer ouvir a população, então não me chama. Eu já digo logo, se for para me chamar para dar 2 minutos, não me chama. E até porque com a reunião no espaço público, eu me convido, eu não preciso ser convidado. Entendeu? Privado não. É só isso que eu ouvi falar, porque eu acho que a minha proposta é essa. Não quero discutir a cidade visível, porque ela já tem muitos especialistas para discutir. Entendeu? Tem a Regina, tem a senhora que é jurista, advogada, tem arquiteto. A cidade visível, ela está com todas as ferramentas, né, humanas, pronta para fazer essa discussão. Menos a cidade visível. E a cidade visível? O que vai fazer essa discussão? Tanto que aqui surgiu proposta para a cidade invisível. Tá? Só isso que Ele é um conselho consultivo. E você mesmo acabou reconhecendo isso na medida em que você disse assim, o prefeito vai acatar se quiser. Então ele é consultivo. Muitas vezes nós não somos comunicados dos principais projetos. Um exemplo disso é o shopping da Marquês de Paraná, que só passou no Compur depois de aprovado, ou seja, o leite já está derramado, agora enxuga, ou toma, ele derramado mesmo. A outra coisa é a seguinte, é que o Compur, apesar de ser paritário, ele tem, a grande maioria dos seus integrantes vota com o executivo, inclusive os representantes das comunidades. Mas aí é como você chama, porque eu não chamo de comunidade, estou falando do que você chama de... Peraí, deixa eu só terminar o meu raciocínio, senão eu fico confusa. Cidade invisível. Do que você chama de cidade invisível, que aliás eu tenho trabalhado ao longo de mais de 30 anos nisso, com propostas objetivas. Ocorre que este plano, ele coloca para depois as propostas objetivas, e aí não é só com relação à cidade invisível. A cidade visível também está assim. Não tem propostas objetivas para a cidade visível. Mas tem ordenamento. Não tem. Vai ser definido posteriormente. Nós vamos ter uma lei de uso e ocupação do solo, uma lei de saneamento ambiental, uma lei de regularização fundiária, uma lei de habitação, uma lei de saneamento, uma lei de redução de risco, de resíduos sólidos. Foi tudo jogado para depois. Então agora, e todas as vezes que a gente faz propostas objetivas, o que a gente escuta como resposta é depois. Mas uma proposta objetiva que a gente tem batalhado, e tem batalhado mesmo, é a delimitação como ZEIS de todas as comunidades que a gente conhece.
Tanto que a gente até ofereceu para eles não quiseram, eles quiseram eles marcarem sozinhos. Então existe sim uma parte de quem está discutindo, pelo menos essa é a nossa preocupação, com esta cidade também. Só que a cidade visível, ela também vai impactar na invisível, porque ela vai expulsar a visível. Então a gente tem que segurar a visível lá, a invisível lá, e botar propostas. Agora, me sinto... como é que você fala? Não, né? Como você não reconhecendo que existem sim aliados da população pobre deste município. Tanto que a gente está fazendo quase que semanalmente, agora a gente voltou a fazer reuniões com lideranças e moradores dos assentamentos, que não concordam com o que a FANIT hoje está fazendo. Deixa eu só complementar. Só para... Rapidamente sobre essa questão que foi abordada, eu acho importante a gente dar um depoimento aqui. Porque, veja bem, muito legal, você explanou de uma forma brilhante, tá? Sobre a questão da sua proposta, foi muito bem. Mas você foi infeliz quando você entrou em choque justamente com pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, como a professora aqui, ó, a gente acompanha o trabalho dela justamente nas comunidades. E agora, a gente fazia parte do Compor, tá? Nós perdemos a nossa vaga no Compor, numa conferência da cidade, porque nós fomos expulsos pela FANIT, por divergir da aliança que a FANIT fez com o poder público. Então isso é uma questão que vocês têm que resolver lá com as suas lideranças, porque as lideranças estão cooptadas, trabalhando dentro dos gabinetes, entendeu? E não conseguem representar. Então não somos nós que estamos aqui. Essa discussão você tem que levar dentro da tua comunidade, para dizer assim, por que você se vendeu ao poder público, por que você, nas reuniões do Compor, vocês votam com o poder público. Essa discussão, Tião, peraí, deixa eu só complementar. Deixa eu só complementar. É uma outra discussão. Peraí, tudo bem. Jurídico e urbano. Tudo bem, Tião, mas vocês têm que resolver essa questão internamente. Eu não sei como, que deve ser difícil, porque tem o poder do traficante ali, não é? A gente sabe disso. Mas isso tem que ser resolvido dentro das comunidades e não mandar um bando de indecente lá, cooptados, sem vergonha, entendeu? Que não representam as comunidades, tá? Aqui não, aqui o discurso que eu estou vendo aqui é de gente preocupada. Aqui é espaço institucionalizado. Então, aí, sabe o que acontece? O problema é o seguinte: quando nós estamos dentro da academia, nos espaços institucionalizados, não pode falar, você está equivocado. Eu não estou equivocado não, porque o plano diretor, eu estava lá em 2003, com o Márcio da Geociência, a senhora também estava lá, quando nós propomos de criar um conselho dentro da cidade. A senhora estava lá em 2003, estava o Márcio, o professor Barbosa. Aí a plenária aprovou a criação de um conselho, mas não tinha o nome de Compor, porque queríamos criar um conselho dentro da cidade para discutir a questão do resíduo sólido, que estava impactando todos os municípios dentro do eixo Fluminense, principalmente Niterói. Então daí saiu a proposta de criar um conselho, que foi o Compur em 2003, a Geociência, Otávio Márcio, aí se criou a comissão Márcio, Barbosa, a senhora, eu estava também, me parece que tinha outras pessoas. Então, quer dizer, nós temos história na cidade, eu, por exemplo, conheço a cidade, entendeu? Conheço a cidade, as pessoas são parceiras, conheço quase todo mundo. Nós lutamos, tudo que tem na cidade hoje foi uma conquista nossa. Então sabemos, eu, por exemplo, eu sei muito bem o que eu falo. Então o Compur foi criado dentro dessa base. E quem redigiu a criação do conselho foi o pessoal da UF, da Geociência, que foi o Márcio, a senhora estava lá também, e o Barbosa, o professor Barbosa.
Aí fizeram... Então, uma pergunta, Pois não. essa organização que foi feita para formar o concurso, deu que grau de direito e de autoridade a esse conselho? A conferência... Porque eu não vejo que ele conferência. tenha poder e autoridade para alterar as decisões do governo. A conferência é suprema, entendeu? Ela quebra paradigma. Vamos organizar. Tem mais gente aqui. Não, eu sei que tem, mas aí... A gente, democracia é muito difícil, eu acho que a gente